Olá, graça e a paz do Senhor Jesus. Esse é mais um vídeo do Projeto 400, que tem como objetivo 20 devocionais, 20 meditações de 20 minutos cada uma. Você já tem acompanhado, tem assistido, e essa é mais uma. E eu queria hoje dar o título dessa mensagem como a fé que nos faz andar sobre as águas. E é justamente no texto da referência que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo número 14, a partir do verso 27. Diz assim: Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo o barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Esse texto ele é muito interessante porque ele demonstra um momento em que Jesus ele havia se despedido dos discípulos, permaneceu em terra, foi ao monte orar, atendeu uma multidão ainda, e depois a Bíblia fala que ele foi ao monte orar, interceder. Enquanto isso, os discípulos foram pelo barco e foram navegando pelo mar da Galileia. A Bíblia fala que já na quarta vigília da noite, que seria ali depois das 3 horas da manhã até às 6 horas da manhã, que é a quarta vigília da noite, Jesus foi ao encontro dos discípulos. E vindo ao longe, os discípulos viram aquele vulto, vindo sobre as águas na sua direção. Eles ficaram com muito medo de quem seria, o que poderia estar acontecendo ali. E a Bíblia fala que os discípulos ficaram com muito medo, temeram, aquela situação toda. E Jesus então entra com o texto que eu disse aqui: não temam, sou eu. Ele se identifica para os discípulos ali. A Bíblia fala que Pedro imediatamente fala: se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo sobre as águas. Se é o Senhor mesmo, eu quero fazer uma prova, eu vou andar sobre as águas, eu vou ir em sua direção andando sobre as águas. E Jesus disse: vem. A Bíblia fala que Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Depois Pedro começa a olhar para os ventos contrários, ele afunda e Jesus o socorre e leva Pedro de volta para o barco. Normalmente, nesse texto, nós destacamos o fato de Pedro afundar. É muito comum a gente ouvir várias mensagens e pregações destacando que Pedro ele afundou, ele teve medo, ele olhou os ventos contrários e ele afundou. E aí Jesus teve que socorrê-lo para levá-lo para o barco. Normalmente as mensagens e pregações desse texto elas encaminham para esse lado. Mas eu quero encaminhar e fazer uma meditação um outro aspecto. O aspecto que, além de Jesus, Pedro andou sobre as águas. Foi algo sobrenatural. A Bíblia fala que Pedro foi intrépido, foi ousado, e ele disse para Jesus: se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo. E é interessante que a Bíblia fala que Pedro andou sobre as águas, Pedro chegou a andar sobre as águas. Quem sou eu para conseguir este feito? Quem sou eu para conseguir dar um passo sequer sobre as águas? Eu, sinceramente, olhando para mim, vendo as minhas condições, as minhas possibilidades, eu vejo em Pedro, nesse gesto, um gesto de grande elogio e de fortalecimento para a minha própria fé. Ao invés de destacar o aspecto negativo, que depois ele começa a submergir e pede socorro a Jesus, porque ele deu atenção aos ventos contrários, eu quero destacar nessa mensagem tão somente a atitude de Pedro em andar sobre as águas, em ouvir a voz do Senhor e andar sobre as águas. Duas coisas eu quero destacar aqui no texto. Pedro não deu o primeiro passo sobre as águas enquanto ele não ouviu uma ordem do Senhor Jesus. Pedro disse: se for o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo. E aí quando Jesus disse vem, Pedro foi. Percebe-se claramente nesse texto que Pedro estava submisso à voz do Senhor. Ele estava submetido à palavra que viria da boca do Cristo, do Senhor Jesus.
Pedro estava tão acostumado com a mensagem do Evangelho, da pregação, das boas novas por parte de Jesus, que ele sabia que a mensagem de Jesus tinha poder e tem poder. Vocês devem lembrar que Pedro já tinha passado uma experiência registrada nos Evangelhos, logo quando Pedro conheceu Jesus. Pedro havia passado a noite toda pescando, nada pescou, e logo pela manhã, Pedro, ele está enrolando ali, arrumando as suas redes junto com os outros pescadores, e chega um homem até então desconhecido dele, chamado Jesus, pregando, anunciando, usou o barco de Pedro como um altar, como um púlpito de pregação, para ministrar a palavra, e num determinado momento a Bíblia fala que Pedro foi desafiado por Jesus a se afastar da praia e lançar as redes. Lembram disso? Aí Pedro vira para Jesus e fala: Jesus, trabalhei a noite toda, nada pesquei, mas sobre a sua palavra eu lançaria as redes. Pedro lançou as redes e fez ali o que a Bíblia chama da grande pesca, a pesca maravilhosa. Acredito eu que a maior pesca da vida de Pedro. Nunca Pedro tinha pescado uma quantidade tão grande de peixes como aquela naquele dia. Não por causa da sua habilidade, não por causa do seu conhecimento, mas por causa da sua obediência à palavra que veio da boca de Deus, da boca do nosso Senhor Jesus. Então Pedro já estava habituado a isso. Quando Jesus fala com ele, vem, ele sabia que aquela palavra tinha poder. Por isso Pedro vamos dizer, sábio, quando ele diz assim: manda eu ir ter contigo. Ele fala: se é o Senhor mesmo, então eu vou andar sobre as águas. Se é o Senhor mesmo, eu vou dar os meus passos, eu vou em sua direção. Não, Pedro não fez isso. Pedro disse: se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo. Porque ele sabia que uma ordem de Jesus estabelece no reino físico aquilo que é improvável, aquilo que é impossível. Pode perceber, inclusive, quando Jesus ele cura a filha de Jairo, ele diz: Talita cumi, que significa: menina, eu te mando, levanta-te. Ou seja, a palavra de Deus, a ordem do Senhor, ela é uma ordem que não pode ser revogada, que não pode ser destituída. É uma ordem que tem poder e autoridade de imposição. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É um ditado popular, antigo inclusive, mas mostra e denota a ideia de que alguém que tem uma autoridade pode declarar, e quem não tem autoridade simplesmente deve se submeter. O interessante nesse texto, da passagem de Jesus andando sobre as águas e depois Pedro andando sobre as águas, eu quero destacar esse ponto. Primeira coisa a destacar é que Pedro, ele foi debaixo de uma autoridade, debaixo da autoridade do Senhor Jesus, que mandou Pedro. Ou seja, ele tinha a percepção que a mensagem que Jesus pregava não era apenas lindas palavras, não era apenas palavras inspiradoras, palavras gostosas de serem ouvidas. Apesar de que a palavra de Deus ela é inspiradora, ela é gostosa de ser ouvida, claro que sim. No entanto, a palavra do Senhor Jesus, ela tem poder, porque ela vem de uma autoridade, não uma entre muitas, mas a autoridade, aquele que governa sobre todas as coisas. Pedro andou sobre as águas. Então a primeira coisa a se destacar nessa atitude de Pedro é que ele foi movido pela ordem do Senhor Jesus: vem. A segunda coisa que eu quero destacar nesse texto foi a atitude de Pedro, porque muitas vezes nós ouvimos a palavra do Senhor, mas não tomamos a atitude adequada. Muitas vezes nós conhecemos a palavra de Deus, mas a nossa ação, ela difere daquilo que pensamos. Ou seja, aquilo que está planejado, aquilo que está organizado, aquilo que está escrito, nem sempre nós conseguimos concluir, completar e executar como deveria ser. Portanto, a segunda coisa a destacar nesse texto é a atitude de Pedro de ousadia. Eu fico imaginando lá o momento exato. Eu me coloco no lugar de Pedro até para poder ter assim maior compreensão e entendimento do que aconteceu. Eu fico imaginando Pedro dando o primeiro passo, porque quando você está com os dois pés dentro do barco e você vê o grande lago à sua volta, aquela água à sua volta, é uma coisa, mas quando você tira esses dois pés, que é o lugar seguro,
para você pisar em alguma coisa que cientificamente falando, estado líquido, ele não dá sustentação de peso. Então, ao pisar na água, seria natural que o pé de Pedro se afundasse, o primeiro pé. Mas o segundo pé ainda está no barco. Então, aquele segundo pé, ele continua ainda dando sustentação. Você estica a perna, encosta na água, segurando, talvez, um mastro, alguma coisa nesse sentido, e se equilibrando, você não tem a firmeza. Mas a Bíblia fala que Pedro não só colocou um pé, colocou o segundo pé e andou sobre as águas. Ele foi dando passo a passo. E isso está relacionado à atitude. É dar passo a passo, pisar num local onde está estabelecido como algo líquido, não é sólido, líquido. E ele então afundaria, seria natural ele afundar. Mas, no entanto, ele conseguiu andar sobre as águas. Não sabemos quantos metros foram percorridos por Pedro, quantos passos deu Pedro sobre as águas, mas a Bíblia deixa claro que ele andou sobre as águas. Isso dá a entender que ele chegou a dar alguns passos sobre as águas. Atitude. Quantas vezes, amados, nós somos muitas vezes desafiados pelo Senhor a tomar determinadas atitudes, mas nós não tomamos. Nós às vezes protelamos determinadas decisões que precisamos tomar na nossa caminhada, às vezes adiamos. Eu aprendo com isso que muitas vezes há planos maravilhosos de Deus para se cumprir na nossa vida que ainda não se cumpriram. E qual é o único motivo de não se cumprir? Está no aguardo de atitudes que precisamos tomar, de decisões que precisamos tomar. Mas às vezes a nossa insegurança, o medo, o receio, que nos faz a permanecer naquilo que é sólido para nós, ou aquilo que é estável para nós, que é permanecer dentro do barco, é mais tranquilo. Só que o sobrenatural de Deus, a experiência com o Senhor, ela só vai se concretizar se eu der um passo de cada vez sobre as águas, movido pela fé. Eu preciso também ter atitude. A Bíblia declara que a fé sem obras, ela é morta. Ou seja, não adianta nada eu declarar ter fé em alguma coisa, no próprio Deus, se eu não faço alguma coisa para concretizar esta fé. A fé sem obras, ela é morta. Não é? Então o texto está explicando isso muito claro. Eu admiro muito a atitude de Pedro, pela sua decisão, pela sua forma como ele lida com aquela situação. Ele diz, olha, a primeira atitude dele, se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo. Ele poderia ficar na retaguarda, ele poderia ter ficado escondido, falar, eu sei lá quem que é esse que está vindo na nossa direção, se é um fantasma, como estão dizendo aqui, eu vou ficar quieto aqui no meu canto. Mas ele teve a disposição e a decisão de confrontar aquele vulto que estava vindo na direção deles, e que agora eles ouvem a voz ao longe dizendo, não temam, sou eu. E ele tomou uma atitude, eu vou ao encontro do Senhor. O que eu quero desafiar você, e esse desafio serve para mim também, que nós sempre possamos estar com os nossos ouvidos atentos à voz do Senhor, que está sempre nos convidando, como Jesus convidou Pedro naquele momento, e não só um convite, mas uma ordem, quando ele diz, vem. Nós possamos estar primeiramente com os ouvidos atentos, Deus nos convidando, vem. É a primeira coisa. A segunda coisa, diante dessa atitude nossa, a primeira atitude é o quê? Ouvir. A segunda atitude nossa é realizar. Deus nos convida todos os dias, a cada momento e a cada instante. Deus sempre está nos convidando a ir em sua presença, a nos derramar na presença dele, a buscá-lo de todo o nosso coração, a nos santificar cada dia mais, a entregar as nossas vidas cada vez mais na presença do Senhor. Nós não podemos atrasar os planos de Deus. Eu acredito que nós muitas vezes atrasamos os planos de Deus. Não estou dizendo em relação aos planos de Deus, em relação aos planos que eu chamaria gerais, que são aqueles planos que interferem em toda a humanidade, mas os planos de Deus para mim e para você. Eu acredito sim que alguns planos de Deus para se cumprir na minha vida, eles podem ser atrasados por eu não tomar determinadas decisões ou eu não fazer determinadas coisas. O que eu quero chamar a sua atenção, que Pedro, ele tomou uma atitude, e essa atitude foi um ato de fé,
e que em compensação, eu diria, compensação me fugiu a palavra, em consequência, melhor dizendo, disso, ele avançou, ele experimentou. Se muitos lembram que Pedro afundou nas águas, mas Pedro só afundou nas águas porque primeiro ele andou, ele tomou essa atitude. O que eu quero desafiar você, o seu coração, ande sobre as águas, tome atitudes em direção ao Senhor. Simbolicamente, evidentemente, você não vai sair por aí nas piscinas, nas lagoas, nas praias da vida e tentar andar sobre as águas, porque isso não tem um propósito, um sentido específico. Naquele momento Pedro andou sobre as águas porque tinha um propósito específico e está nos ensinando algo. O que eu quero dizer, diante das dificuldades que você enfrenta, diante das lutas que nós enfrentamos todos os dias, diante das situações adversas que se apresentam diante de nós, precisamos tomar atitudes, a decisão de tomar atitudes. Nós consideramos que existe dois tipos de pecados: os pecados por comissão e os pecados por omissão. Os pecados por comissão são aqueles pecados que nós cometemos, são atitudes, são realizações que nós fazemos, realizamos, que não agradam o coração de Deus. Mas existe também os pecados por omissão, que são aquelas coisas que tínhamos que fazer, mas no entanto nós não fazemos, que tínhamos que cumprir, mas não cumprimos. Isso é um desafio para cada um de nós. Nós precisamos nos voltar para isso e perceber que Deus nos convida e dá uma palavra de ordem: vem. Então, essa atitude em relação a tudo isso mostra ao nosso coração como nós precisamos, como cristãos, como nós precisamos, como igreja do Senhor, a sermos mais atuantes, a sermos mais participantes, a sermos mais agentes em nome do Senhor Jesus. É óbvio que a gente não vai fazer aquilo que está na nossa cabeça. Como eu disse, o primeiro ponto diz o quê? Que ele tomou atitude debaixo da ordem, da orientação do Senhor. Ser cristão não é simplesmente colocar na nossa cabeça o que a gente tem que fazer, como fazer, e a gente vai fazendo assim, a esmo, não é isso. A Bíblia nos ensina a sermos crentes conscientes, né? Apresentar, por exemplo, Romanos vai dizer isso, apresentar a Deus o nosso culto racional, ou seja, usar a nossa razão, a nossa meditação para poder realizar e cumprir as coisas que estão à nossa volta, conforme a vontade do Senhor. A gente ter esse raciocínio, não fazer as coisas sem pensar, não fazer as coisas sem ter entendimento, não fazer as coisas sem ter a compreensão clara daquilo que é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Então esse é um desafio que eu tenho, é um desafio que você tem. A fé que nos leva a andar sobre as águas, ouvir a voz do Senhor, o direcionamento que Ele está nos dando, uma ordem que Deus nos concede todos os dias, dirigindo os nossos passos, nos chamando, nos convocando, direcionando, nos enviando para fazer a sua vontade e atrelada a decisões e atitudes que nós precisamos tomar. Para que a nossa fé em Deus não seja apenas uma fé teórica, apenas da teoria, né? Apenas viver uma fé daquilo que está escrito na Bíblia, daquilo que foi experimentado pelos discípulos, pelas pessoas da época que estavam ali em convivência com o próprio Senhor Jesus. Não, pelo contrário. Nossa fé, ela precisa ser algo atuante nos dias de hoje, para que eu possa continuar testemunhando o nome do Senhor, eu possa estar continuando servindo a Deus de todo o meu coração, e as pessoas olharem em mim e perceberem em mim realmente um cristão de atitude, que toma atitude conforme a vontade do Senhor. Para finalizar, nesse último minuto, eu quero perguntar para você: quais são as atitudes que estão faltando na sua vida conforme os mandamentos e as ordens de Deus? Quais são as atitudes que você e eu, nós não temos tomado, talvez por medo, por insegurança, por uma série de situações que muitas vezes vêm sobre nós? Deus nos desafia no dia de hoje, quando você está acompanhando essa meditação, a tomar atitude, a agir por fé na palavra de Deus, na ordem dada pelo Senhor, para que Deus cumpra os seus propósitos nas nossas vidas todos os dias, para que possamos experimentar a vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Que assim seja na minha vida, que assim seja também na sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Seja abençoado
com essa palavra, em nome de Jesus. Forte abraço.